Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo sobre técnicas de soldagem eletrônica. No vídeo de hoje, continuando com a solda por contato, você vai aprender a fazer a soldagem de componentes SMD por contato. Estamos aqui com o Pedro Colato da loja Raiza, que vai mostrar para vocês a técnica de soldagem. Bom dia, Pedro! Bom dia! Fala galera, beleza? Não preciso mais nem te olhar. Tá pegando o jeito. Tô pegando, tô ficando familiarizado. Legal. Vamos nessa. E semana que vem a gente inicia a soldagem. Vamos começar convecção. Fiquem sempre ligadinhos aqui no curso. Deixo vocês com o Pedro. Boa aula para todos. Bom, pessoal, vamos agora tratar de soldagem, mas vamos fazer uma breve recordação aqui. Eu utilizei para dessoldar, né, alguns produtinhos, que foi o Salvo SMD, que é fornecido com nesses tubinhos assim. Eu usei a malha de dessoldagem, eu usei também uma pinça, eu gosto dessa pinça curva, porque essa pinça curva ela me tem uma outra utilidade. Além de eu poder pegar o componente assim, eu posso pegar o componente desta maneira, né? E às vezes torcer quando você tem cola embaixo. E você só consegue tirar essa cola por cisalhamento, por quebrando ela, tá? E o limpador de placas que eu usei, ou o álcool isopropílico ou o Flu da Electrolube, tá? O álcool isopropílico, como eu falei, às vezes a gente não recomenda porque ele pode deixar a placa esbranquiçada e com isso você pode ter até contaminação iônica com o futuro, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos retornar a fazer uma dessoldagem rápida, porque eu até nem tenho componente para soldar, então eu vou ter que tirar a placa para poder soldar novamente, tá? Então, botando aqui o Salvo SMD, né, um pouquinho de cada lado, ó, vê que rapidamente ele soltou. Se a solda for muito antiga, ela pode demorar um pouco para dessoldar, tá? Essa é uma solda nova. Por exemplo, numa placa desse tipo aqui, suja, antiga, oxidada, etc. O ideal é você fazer uma limpeza antes. Você pode fazer uma limpeza com o Flu ou com a própria pasta de solda em alguns cantos assim que você vê que está muito oxidado. Você joga um pouquinho de fluxo, limpa bem o ferro de solda e arrasta em cima dos componentes que com esse fluxo ele vai acabar tirando os óxidos e você consegue dessoldar o componente mais rapidamente, tá? Beleza. Eu tirei o componente e deixei a placa uma lambança, né? Suja, e os componentes que eu quero soldar também impossibilitados de soldar, certo? Mas vamos fazer uma limpeza primeiro na placa. Aplico um pouquinho de fluxo, não preciso lambuzar muito a placa, tá? Eu estou usando essa pontinha, mas vocês fazem de conta que esse é um ferro de solda comum que vocês estão usando em casa, tá? Eu uso essa aqui porque, como eu falei para vocês no vídeo passado, cada um tem uma preferência de ponta. Eu posso usar uma ponta chave de fenda, uma ponta chanfrada, uma ponta redonda, etc. Como vocês queiram, né? Eu gosto de usar essa ponteirinha aqui. Então agora eu vou limpar a placa. Ó, eu consigo, com o fluxo, eu consigo recolher a solda toda para fora da placa, ó. Entendeu? Essa placa é uma placa de demonstração, né? Não é uma placa real, como aquelas outras ali. Então, lógico, eu estou usando bastante produto, que fica uma lambança bastante grande também, tá? Mas na placa real, você pode usar só um pouquinho que vai fazer o trabalho sem você sujar tanto a placa. Bom, limpei novamente e estou com a placa pronta para fazer a soldagem. Errado, não estou com a placa pronta ainda para fazer a soldagem, para repor o componente de volta, mas sim eu tenho que limpar a área de
soldagem com a malha e arrancando, tirando, né, por capilaridade, a solda vai se depositar no meio da malha e você consegue tirar todo aquele excesso daquela solda, que a solda não serve para soldagem, ela só serve para dessoldar, tá? Aí a gente corta. Então a gente vai ali e tira todo o excesso, limpando bem a placa, tá? Isso é fundamental para que depois você consiga botar o componente de volta na área, ok? Limpando de novo. Pronto. Eu estou com a placa praticamente pronta para receber o componente de volta. Mas o componente está assim. Nós temos que limpar esse componente também. Então vamos limpá-lo da mesma maneira que a gente fez no vídeo passado. Você pode ver que tu começa a ter um pouquinho de prática, tu começa a ficar meio malabarista, né? Ó. E eu consigo tirar o excesso de estanho todo do componente. Limpamos novamente o componente. Aqui ainda tem uma sujeirinha. Ah, perfeito? Agora nós vamos botar ele de volta aqui. O componente está limpo e pronto para ser colocado novamente na placa. Tá? Beleza. Limpamos o ferro. Eu gosto dessa ponta aqui por causa disso. Eu consigo agora colocar um pouquinho de estanho a mais do que num outro ferrinho. Ele forma uma bolinha ali na ponta, tá certo? Então eu vou ali, ponteio de um lado, ponteio do outro, e eu consigo posicionar o componente reto para que eu possa fazer a soldagem, certo? Agora eu aplico fluxo de solda de um lado, fluxo de solda no outro. Pode ver que é um pouquinho, não precisa lambuzar a placa, não precisa botar um monte de produto. E agora eu coloco um pouco de estanho aqui e arrasto o ferro por sobre os leads e a soldagem está pronta. Viro para o outro lado e soldo do outro lado. Vocês viram que o fluxo não deixou formar curto, certo? E aí você consegue fazer uma soldagem. Aqui desse lado teve um pequeno curto, tá? Mas vamos aumentar esse curto aqui. Vamos fazer diferente. Vocês exageraram na solda e formou esse curto. E aí, como tirar? Não se apavorem, botem mais um pouquinho de fluxo, limpem o ferro, sem deixar nada de estanho nele, certo? E arrastem novamente, ó. Pronto. Tirei o curto, ressoldei novamente e ficou perfeito. Vamos lá, limpeza. E a soldagem está feita. Simples, não requer prática nem tão pouco habilidade, né? Talvez um pouquinho de habilidade, mas veja, você consegue fazer isso com o ferro de solda que você usa normalmente, tá? Lógico, você usando uma pontinha chanfrada, né? Uma pontinha chave de fenda, você consegue ter um arraste melhor da ponta. Se você for usar esse tipo de ponta, onde a pontinha é muito fininha, você não consegue puxar a solda, né? Mas se você usar uma chave de fenda, uma ponta como essa aqui, ou uma ponta como essa aqui mesmo,
grossa assim, você consegue puxar, arrastar o estanho e ir fazendo com que cada leadzinho puxe para si a sua necessidade de solda. E você fica com uma solda perfeita. Tá? O ideal da solda é você pegar uma placa, tirar o componente dela, colocar o componente correto e a pessoa que for ver depois, ou até mesmo você, não lembrar mais qual é o componente que você tirou, porque ficou perfeito. Tá? É isso aí. Se quiser, podemos fazer outra. Vamos botar essa pequenininha aqui, ó. Esse pequenininho aqui já é mais bandidinho, ó. Ó aqui, ó. Pouquinho. Pouquinho. Limpei um lado. Sempre usem ele para baixo, porque a gente tem uma força muito boa na natureza, chamada de gravidade, que nos ajuda nesse serviço. Pronto. Temos o componente prontinho ali. A gente vai lá, limpa o ferro, bota um pouquinho de estanho nele, né? O certo ainda a gente não pegar com a mão, né? Mas para demonstração aqui, para vocês verem como funciona o processo, é assim. O certo ainda é eu estar aterrado com a minha pulseira aterrada na manta e essa manta aterrada no terra, não no neutro da rede, mas num terra próprio do teu laboratório. Aí você não pode tremer, que nem eu estou tremendo aqui. Então, por favor, quando vocês forem fazer alguma soldagem, não bebam. Tá? Coloca um pouquinho de fluxo de cada lado do componente. E arrasto novamente ali. E a soldagem está feita. Ó, se você for observar, eu aqui desse lado deixei ele torto. Tá? Então, vamos corrigir. Tirar ele de novo. Ó, retirei rapidamente ele novamente. Tá? Vamos limpar a placa de novo. Isso acontece, gente. Vocês têm que ter paciência, com calma, né? Dentro do laboratório de vocês vão estar sozinhos, né? Não com 98 mil pessoas te observando, torcendo de repente para você errar e não funcionar, tá certo? Então, no laboratório de vocês, usem placas para você treinar, placa sucata, onde você pode fazer a barbeiragem que for, arrancar componente, etc, etc, que daí quando vocês pegarem um equipamento novo, vocês consigam fazer o trabalho certinho. Vocês pegam tanta prática com isso, que depois não vai ter mais problema, vocês não vão errar nunca, certo? Olha, ó. Limpinho. Agora, ó, o componente está sujo, eu vou ter que limpar ele novamente. Vou botar um pouco de fluxo e limpar ele. Perfeito? Perfeito. Limpeza de novo. Tá? Não economizem na limpeza, porque vale a pena. Depois a solda fica melhor, fica mais confiável. Vamos lá, vamos limpar de novo aqui, vou botar um pouquinho de estanho. O bom ainda, em algumas situações, o ideal é você ter uma lupa de aumento de 5 vezes,
para que você consiga fazer a soldagem mais perfeita. Soldei um lado, soldei o outro. Agora sim. Agora eu gostei. Perfeito. Veja, se você não gostar da solda, faça de novo para ficar perfeito, alinhado, os terminais no centro dos leads, no centro das ilhas, e você consegue fazer a soldagem perfeita. Aí você consegue entregar para o teu cliente um equipamento que ele não vai notar que foi feito alguma alteração. Ok? É isso aí. Esse foi mais um vídeo sobre técnicas de soldagem eletrônica. Deixe seu comentário aqui embaixo. Dúvidas você esclarece com o Pedro. E lembrando, muito importante, lojaraiza.com.br, cupom de desconto WRKits Raiza na categoria soldagem. E o Pedro está à disposição nos comentários, né, Pedro? Sim, sim. É muito importante vocês darem um retorno para a gente, para saber, com dúvidas, porque nós vamos ter depois mais 2 vídeos, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar nos próximos 2 vídeos que a gente vai fazer. Exatamente. Sobre convecção. Perfeito, então. Obrigado por assistir, um abração e até o próximo vídeo. Obrigado.